O chamado traz angústia, o chamado traz decepção, o chamado traz dissensão, o chamado traz noites escuras, o chamado traz humilhação, o chamado muitas das vezes traz abandono. Eu digo, Senhor, é verdade, mas Deus disse, meu filho, o chamado traz tudo isso, mas se não fosse o chamado, você não estaria aqui. Se não fosse o chamado, pastor Zilmar, tem pessoas que nem aqui existia para contar história, mas o chamado falou mais alto. Quando alguém estava lá na boca de droga, tem gente aqui que dava nó em pingo d'água, rasteira em cobra e fazia um risco no chão, pastor Otto do Recife, mas o chamado fala mais alto. Você não vai desistir, porque é o chamado de Deus na tua vida, missionário. Eu sei que tem hora que as noites é escura, nós vê o vídeo, o trabalho é árduo, mas quando o chamado fala mais forte, você diz, eu não posso parar. O chamado falou mais alto, minha pastora, na tua vida. Deus proposta tudo na palma da mão de Deus. Descansa, mulher, porque quem te prometeu não chega nem atrasado nem ambientado, ele chega no tempo certo e ele entra onde tudo pode entrar. E o gigante que estava de pé enquanto a igreja da glória cai por terra dessa. O chamado traz angústia, o chamado traz decepção, o chamado traz dissensão, o chamado traz noites escuras, o chamado traz humilhação, o chamado muitas das vezes traz abandono. Eu digo, Senhor, é verdade, mas Deus disse, meu filho, o chamado traz tudo isso, mas se não fosse o chamado, você não estaria aqui. Se não fosse o chamado, pastor Zilmar, tem pessoas que nem aqui existia para contar história, mas o chamado falou mais alto. Quando alguém estava lá na boca de droga, tem gente aqui que dava nó em pingo d'água, rasteira em cobra e fazia um risco no chão, pastor Otto do Recife, mas o chamado fala mais alto. Você não vai desistir, porque é o chamado de Deus na tua vida, missionário. Eu sei que tem hora que as noites é escura, nós vê o vídeo, o trabalho é árduo, mas quando o chamado fala mais forte, você diz, eu não posso parar. O chamado falou mais alto, minha pastora, na tua vida. Deus proposta tudo na palma da mão de Deus. Descansa, mulher, porque quem te prometeu não chega nem atrasado nem ambientado, ele chega no tempo certo e ele entra onde tudo pode entrar. E o gigante que estava de pé enquanto a igreja da glória cai por terra dessa. O chamado traz angústia, o chamado traz decepção, o chamado traz dissensão, o chamado traz noites escuras, o chamado traz humilhação.